Olá, nesse período que antecede as eleições, o programa Argumento está ouvindo os senadores para saber o que eles acham que são os pontos mais importantes que devem ser debatidos entre candidatos e eleitores. E nessa edição da nossa série Questões Nacionais, nós vamos conversar com o senador Cacá Andrade. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O título da nossa entrevista já é a pergunta que eu tenho a fazer ao senhor. Nesse período que antecede as eleições, o que o senhor acha que são os pontos principais que o cidadão deve estar atento para tomar a decisão em relação ao seu candidato? Eu acho que primeiro o ponto primordial da discussão desse momento político é sobre a questão da saúde. Eu acho que a saúde, o cidadão sem saúde, ele não aprende, né? Não adianta se investir em educação se você não tiver saúde, se você não tiver uma condição, uma predisposição para que você aprenda. Para isso é preciso saúde. E a saúde, em linhas gerais, no Brasil, ela está passando por uma séria crise, né? Isso está de norte a sul, de leste a oeste. Então, o assunto saúde, eu acho que tem que estar na ordem do dia e tem que ser o assunto prioritário. Em seguida, nós estamos vendo uma crise generalizada dos problemas de segurança. Os problemas de insegurança, eles hoje não são apenas, não dizem respeito aos grandes centros urbanos, às periferias urbanas, como se via antigamente. Antigamente era uma questão em cidade grande, de região e horário. E horário, né? Isso. Hoje em dia não tem você falar, se sair de tarde, sair à noite, né? Não tem mais isso, né? Então ela foi para o interior, para cidades pequenas. Hoje não existe mais aquela tranquilidade que o cidadão tinha de ficar à noite na porta, sentado, conversando com o vizinho. Hoje o cidadão está literalmente preso dentro de casa enquanto os bandidos estão à solta do lado de fora. É uma inversão que precisa de políticas, que precisa ser discutida de frente, né, com a população e apresentando soluções, né, proposituras que possam trazer alguma expectativa para que a população se sinta segura. Hoje é muito difícil, não é? Os pais, quando os filhos saem, não sabem se chega, rouba um celular, né? Rouba um tênis, se mata por um celular, se mata por um tênis. Então, a questão de segurança é outro ponto que precisa também estar na ordem do dia. Saúde e segurança. Elas trazem dentro delas uma prestação de serviço público de União, Estado e município. Aqui no Senado, a gente vê com frequência a manifestação dos prefeitos. Todo ano a gente tem a marcha dos prefeitos em Brasília. E eles sempre chamam a atenção para a questão da lei da responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, o repasse de recursos para que o município preste o seu serviço de forma adequada. E, mais recentemente, a gente tem visto também os governadores nesse mesmo tipo de situação. O debate da solução para a saúde, o senhor acha que passa por uma remodelagem desse pacto federativo? O que o senhor acha que poderia indicar ao eleitor que, olha, isso aqui parece um bom caminho de solução, isso parece uma boa estratégia? Como é que o cidadão comum deve analisar as propostas com relação, por exemplo, à saúde? Veja, se você não fortalecer o município e o Estado, se você deixar o município com o pires na mão, mendigando como sempre, como ultimamente tem acontecido, a concentração de recursos na União, o Pacto Federativo tem que ser efetivamente revisto. Nós tivemos agora há pouco, uns 15 dias atrás, uma conquista. Os municípios conquistaram 1% a mais do repasse do Fundo de Participação dos municípios. É verdade, meio o por último cento. esforço concentrado, né? Isso. 0,5% agora em 2015, 0,5% em 2016. É o ideal? Não, mas lá em Sergipe... menos mal. Diz que o ideal é inimigo do possível. Foi o possível. Mas a luta tem que continuar. Os municípios podem ser parceiros. Por exemplo, na questão da segurança, criando as guardas municipais, que apesar de não ter o poder de polícia, né, mas a presença da Guarda Municipal, a presença ostensiva da Guarda Municipal, vai ajudar o Estado, que nos estados a responsabilidade pela segurança é do Estado, então é uma somação de esforços. Então, se não houver essa revisão do Pacto Federativo, fortalecendo estados e principalmente municípios, a gente vai continuar
com a concentração dos recursos a nível federal e sem as ações para as populações chegarem na chamada célula máter da federação, que eu chamo, que é o município. Quer dizer, parece um tema meio árido, né, senador? Parece uma coisa muito técnica, mas que precisa ser discutida para que se tenha uma esperança de solução para esse tipo de problema. Sim. A questão da saúde que a gente estava falando. Se não se fortalecer o município, não tem hospital das grandes cidades que comporte tanta demanda. Então, você tem que levar a saúde para o interior, para que aquelas ações básicas aconteçam lá e para os grandes centros apenas afluam os problemas de grande complexidade. Então, hoje, por exemplo, lá em Sergipe... É uma estratégia de gestão, né? Uma estratégia de gestão. Hoje, no estado de Sergipe, o Hospital João Alves, que é um hospital de urgência lá, a situação é caótica, né? Todo problema, quebrou um braço, alguma coisa, vem para o Hospital João Alves, quando lá devia apenas virem os problemas de alta complexidade e da população que circunda mora ali. Né? E isso só se reverte com as prefeituras mais fortes, as cidades, os municípios mais fortes, podendo prestar esse tipo de serviço, né? Isso. Lá, por exemplo, foram construídas diversas clínicas da saúde. Um programa que foi feito, construiu muitas clínicas da saúde que tinha o objetivo de interiorizar as ações de saúde. Mas o município não tem como manter. Então, de que adianta isso? Está lá muitas clínicas bonitas, são prédios bons, mas se o município não tem o recurso para contratar o médico, para equipar, às vezes se tem um médico, não tem o equipamento, não tem a instrumentação necessária, às vezes se tem o equipamento, não tem o dinheiro para contratar o médico. Então, não adianta. A política, ela tem que se levar, interiorizar as condições para que o município possa ser parceiro. O município não quer ser protagonista, não é questão de protagonismo, o município quer ser parceiro do processo. Para isso, é preciso que as condições cheguem. Não só as obrigações, né, que sejam criadas para o município, mas a cada obrigação que seja também encaminhada uma solução. De onde virão os recursos para que essa obrigação seja cumprida. Ou seja, precisa ter essa parceria. Então, por exemplo, um candidato à presidência da República que fale sobre a questão da saúde lá na cidade, na última ponta dessa estrutura, tem a ver, ele tem mesmo que ter uma participação. A União, de alguma forma, vai ter que fazer essa parceria para melhorar essa saúde. Sem dúvida. Um candidato que tiver essa visão moderna, que tiver esse discurso e não só no discurso, mas apresentar como que vai fazer. Vou fortalecer o município, vai fortalecer como? Só fortalecer é um tema vago, né? É um tema vago. Como? Que tipo vai abrir mão mais de um percentual do fundo de participação dos municípios? Por exemplo, existem as contribuições sociais, que são contribuições e que não fazem parte do bolo do FPM e do FPE. Então, essas contribuições sociais, que para o contribuinte, o valor, tanto faz que tenha nome de contribuição ou de imposto. Pesa do mesmo jeito. Pesa do mesmo jeito, então para o contribuinte não vai mudar. Não estou falando, pelo amor de Deus, em aumento de imposto. Simplesmente transformação de contribuição em imposto e que isso faça parte do bolo de distribuição do Fundo de Participação dos Estados e dos municípios. Aí chega o recurso para esses dois entes federados, chega na ponta. E os resultados serão para todo mundo, para governo federal, para governos estaduais e, acima de tudo, para a razão de ser do serviço público. Qual é a razão de ser do serviço público? Prestar serviço à sociedade. Se o serviço público existe para isso, se ele não prestar um bom serviço à sociedade, ele não está cumprindo a sua função, né, primordial. Com certeza. Senadora, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Ok, muito obrigado mais uma vez. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento na nossa série Questões Nacionais, que estão disponíveis essas entrevistas tanto na grade da programação da TV Senado, como na página da internet e também no canal YouTube do TV Senado. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você participa do nosso trabalho enviando sugestões ou críticas. Ligue 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.